Ele tomou o tiro lá, ou seja, a ação ou omissão ocorreu no território estrangeiro, o resultado ocorreu no Brasil. Quem julga? Ou vice-versa. Imagina que o cidadão toma um tiro do lado da fronteira do Brasil, atravessa a ponte para a Argentina e morre lá, no território argentino. Quem julga esse crime? Ou seja, percebe como o crime à distância, ele traz hipóteses em que a jurisdição vai ultrapassar fronteiras. Eu terei que pensar entre jurisdições distintas, quem vai julgar. Não é a mesma coisa do CPP, que eu tenho Bahia, Salvador, Rio de Janeiro e por aí lá vai. Percebe? A regra para eu definir a competência interna está no CPP. A regra para eu definir a competência externa está no Código Penal. Entenderam? Então a gente vai encontrar 3 artigos no Código Penal que vão nos dizer quando a lei penal é brasileira, quando a jurisdição brasileira será competente para julgar um crime. Imagina, por exemplo, que a prova diga para você que dentro da embaixada francesa no Rio de Janeiro, um cidadão francês mate outro cidadão francês, dentro da área interna da embaixada francesa no Rio. E a pergunta é, quem julga, Brasil ou França? E aí? Foi dentro da embaixada francesa, um cidadão francês matou outro cidadão francês. Ou seja, percebam que existem algumas dúvidas que a gente precisa dirimir, não é? Porque essas dúvidas, as provas vão explorar. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Um avião de bandeira italiana está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, um avião privado de bandeira italiana, está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, dentro do avião, um cidadão de Portugal mata um cidadão norte-americano. Quem julga? Entenderam? Beleza, Brasil? Tá. Mas no Brasil, quem julga? Quem é competente no Brasil? Justiça Estadual, Federal? Em que lugar da Justiça Federal? Brasília, porque é o Distrito Federal. O avião fez um pouso forçado em São Paulo, e por conta desse crime, mas logo depois se dirigiu para o seu destino, que era o Rio de Janeiro. Quem julga? Entenderam as dúvidas que a gente precisa dirimir? Pronto. Então, ó, vamos lá. A gente precisa tratar desse tema, que é um tema importante, lei penal no espaço. E, na verdade, quando a gente trata desse tema, a gente trata dos crimes à distância. São crimes que ultrapassam fronteiras de mais de um país, não é isso mesmo? De 2 ou mais países. E, nesses casos, eu tenho que saber quando é que a jurisdição brasileira vai ser competente. Quando eu aplico a lei penal. E olha para cá, presta atenção. Nos casos em que eu aplicar a lei penal brasileira, por consequência, vou aplicar a lei processual penal brasileira. É ou não é? Nos casos em que o cara responde pelo crime, pelo Código Penal, eu não posso aplicar o CPP da Itália. Eu vou aplicar o CPP do Brasil. Então, cuidado, né? Na hipótese em que eu tenho o Código Penal a ser aplicado, o Código de Processo Penal também vai ser aplicado para essa hipótese concreta, ok? O artigo 1º do CPP, acho que é ele, olha aí, pesca aí. Não é o artigo 1º do CPP que trata aí da aplicação da lei processual penal? É o artigo 1º, não é? Artigo 1º do CPP, que trata da lei processual. O que você vai fazer para não precisar repetir o estudo? A gente vai tratar no Código Penal, nas hipóteses em que eu aplico o Código Penal. Por consequência, se eu aplico o Código Penal, qual é o Código de Processo que eu aplico? O brasileiro. Agora, nos casos em que eu não aplicar o Código Penal, eu também não aplico o CPP brasileiro. Porque se eu chegar à análise, né, se eu chegar à conclusão de que num caso concreto quem vai julgar o governo, que vai aplicar a lei norte-americana, eles não vão usar o CPP do Brasil, eles vão usar o CPP
deles, e por aí lá vai, né? Então, o artigo 1º do CPP, a gente não precisa estudar ele. Basta você fazer o paralelo com o que a gente vai analisar para o Código Penal, entendeu? Se for caso de aplicar o Código Penal, aplica o CPP. Se for caso de não aplicar o Código Penal, não aplica o CPP. E ele começa aí, ó, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Isso aí é um resquício, né? Resquício diante de 1940, quando cada estado da federação tinha um CPP diferente. A Bahia tinha um CPP, São Paulo tinha um CPP, Rio de Janeiro tinha um CPP. Cada estado da federação podia legislar sobre direito processual penal. O Código Penal era um, para o país inteiro, mas o Código de Processo era regional. Percebeu? E esse código vem e afasta isso. Ó, em todo o território brasileiro rege-se por este código, afastando a regra anterior, né, de que cada estado da federação podia ter um código de processo penal distinto. Mas o que nos interessa aqui, para pensar nessa ideia da lei penal no espaço, são 3 artigos do Código Penal que a gente vai analisar, e aí eu repito, analisando ele, eu já analiso o CPP, não é? Porque quando for caso de aplicar o Código Penal, eu aplico o CPP. Quando não for caso de aplicar o Código Penal, eu não aplico o CPP. Fechado? E são 3 artigos. Artigos 5º, 6º e 7º do Código Penal. Ok? Os artigos 5º, 6º e 7º do Código Penal trazem aí as regras para nós pensarmos na aplicação da lei penal no espaço. E a gente começa com o artigo 6º, porque ele traz um critério que deveremos utilizar para identificar o lugar em que um crime foi praticado. Será que, pensando em competência, é importante saber em que lugar o crime aconteceu? Claro, né? Se eu vou pensar em competência, é lógico que eu tenho que ter um critério para poder afirmar se o crime aconteceu ou não no Brasil. Porque se eu afirmo que o crime aconteceu no Brasil, como regra eu vou julgar, não é? Como regra, não é isso mesmo? Beleza. Mas qual é o critério para eu afirmar se o crime aconteceu ou não no Brasil? Aí o artigo 6º do Código Penal vai dizer, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como no lugar onde se produziu ou onde deveria produzir-se o resultado. O que o artigo 6º está querendo dizer? Que se a ação ou omissão ocorreu no Brasil, o crime aconteceu no Brasil. Se o resultado aconteceu no Brasil, o crime aconteceu no Brasil. Entenderam? Para definir essas ideias, 3 teorias poderiam ser adotadas. O Código poderia ter adotado a teoria da atividade, como ele adotou para o tempo do crime, não é assim? Para o tempo do crime, ele adota a teoria da atividade. Ele poderia ter adotado a teoria do resultado ou a teoria mista, também chamada de teoria da ubiquidade, né? Então, por que ele adotou a teoria mista? Bem simples, ó, isso é bem fácil de identificar. Imaginem aqui uma hipótese concreta em que eu tenha a fronteira, beleza? Do lado de cá, o Brasil. Do lado de cá, a Argentina. Ok? Aí, ó, desse lado daqui, um cidadão, beleza? Botar ele parecido aqui com o Ivan, né? Para ficar bonitinho. Esse cidadão enviou uma carta-bomba para o Brasil. Beleza? Desse lado de cá, um outro cidadão, Caio, né? Então, vou botar só metade do cabelo aqui aparecendo aqui assim, né? Pronto. Esse cidadão que recebeu essa carta-bomba sofreu lesões corporais. Olha o resultado aqui. A atividade está cá, de um lado, resultado do outro. Pergunta, onde esse crime foi praticado? No Brasil? Mas isso porque o Brasil adota qual teoria? Só que eu vou mudar. Eu vou mudar. Presta atenção. O Brasil vai adotar a teoria da atividade. Bora mudar o código. E a Argentina
vai adotar a teoria do resultado. Então, presta atenção. Se esse panorama aqui se revelasse numa situação concreta, a Argentina adota a teoria do resultado. Então, para ela, o crime é onde ocorreu o resultado. Como na Argentina o que foi praticado foi a atividade, ela não vai julgar esse crime. O Brasil, adotando a teoria da atividade, ele entende competente o local para julgar o crime em que foi praticada a ação ou omissão. Como o que aconteceu no Brasil foi o resultado, ele também não vai julgar esse crime. Entendeu? Eu tenho aqui desenhada uma hipótese concreta em que um crime à distância não vai ser julgado por nenhum país. Não tem jurisdição competente para julgar esse crime. Aí, para evitar esse problema, normalmente todos os países adotam a teoria mista para o lugar do crime. Entenderam? Porque o que ele está dizendo, o que o Brasil está dizendo quando ele adota a teoria mista? Ó, se acontecer aqui no Brasil a atividade ou o resultado, eu julgo. Aí a Argentina vai dizer a mesma coisa. E se aqui acontecer a atividade ou o resultado, eu também julgo. Entenderam? Então, por isso que, para o tempo do crime, se adota a teoria da atividade, que é um outro critério, mas para o lugar do crime, o Código adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista, como está posto aqui no artigo 6º do Código Penal. Ficou claro isso, gente? Tá simples? Beleza. Então já sabemos por que o Código adota a teoria mista, por que o Código adota a teoria da ubiquidade para definir aqui o lugar do crime. Agora, vamos lá. Feita a análise de qual é o local em que um crime é praticado, aí a gente parte para analisar o artigo 5º, porque ele é a regra geral da coisa. O artigo 5º retrata o chamado princípio da territorialidade, ok? E o que é essa ideia da territorialidade? É óbvio que quando a gente pensa na aplicação da lei penal brasileira, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Quando é que o Brasil vai julgar um crime, como regra geral, quando o crime ocorre no Brasil? Se o crime ocorre no Brasil, o Brasil julga. Se o crime ocorre fora do Brasil, como regra geral, o Brasil não julga. Em situações excepcionais, ele pode até julgar. Um crime que aconteceu fora do Brasil. Mas isso não é regra, isso é o quê? Exceção. A regra é que ele vai julgar os crimes que aconteçam no território nacional. Ou seja, a regra é ele adotar a teoria, o princípio da territorialidade. E o artigo 5º vai trazer isso aí para a gente no caput, ó. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o artigo 5º do Código Penal, quando ele adota aqui o princípio da territorialidade, ele está dizendo que se o crime acontece no território nacional, eu aplico a lei brasileira, salvo se houver convenções, tratados ou regras de direito internacional que impeça essa aplicação. Ou seja, o princípio da territorialidade foi adotado pelo nosso Código de forma relativa. O Código não adota a territorialidade absoluta, porque ele permite que crimes que ocorram no território brasileiro não tenham a aplicação da lei brasileira. Mas isso não é regra, isso é exceção, ok? E isso só pode se admitir quando convenções, tratados ou regras de direito internacional imponham essa exclusão da lei brasileira. Entenderam? Bora pensar um exemplo? O exemplo clássico, diplomata. O diplomata, ele tem imunidade. Então, imagina que o diplomata dos Estados Unidos no Brasil, quando ele vem para cá, ele só vem porque o Brasil aceita dar a ele imunidade. Imaginem aí a guerra que vive entre Estados Unidos e Venezuela. Imagine se o embaixador da Venezuela, lá nos Estados Unidos, não tivesse imunidade. Vocês acham que esse cara ia querer ficar lá no território norte-americano sem imunidade? E vice-versa. O embaixador americano na Venezuela tem imunidade. Ele não pode ser preso, mesmo que ele pratique um crime. Observem, a imunidade alcança inclusive impostos
nem imposto ele paga. Olha como essa regra é forte, é concisa. Nem imposto o cara paga. Então, o Estado não pode cobrar imposto direto dos embaixadores. Então, imagina a seguinte situação. Um embaixador dos Estados Unidos vem para o Brasil, ele está andando aqui nas ruas em Salvador, olhou para a cara de um cidadão, disse, não gostei da cara desse cara, achei ele meio feio, né? Sacou uma pistola, deu 5 tiros na cabeça. Homicídio. Beleza? Do lado tinha um policial. Quando o policial vai prender ele, ele apresenta o passaporte diplomático. Beleza? E aí, ele responde pela lei brasileira? Não, ele tem imunidade frente à jurisdição brasileira. Entenderam? Porque existem tratados e convenções celebrados entre os países que permitem essa conclusão, que levam a essa conclusão. O Brasil assumiu um compromisso internacional de não aplicar a lei brasileira para os representantes dos demais países no território brasileiro. Então é possível que um representante de outro país pratique um crime aqui e não tenha aplicação da lei brasileira. Justamente por isso se diz, o princípio da territorialidade foi adotado de forma relativa. Ele não foi adotado de forma absoluta. Agora, também a recíproca, né? Porque os embaixadores, os representantes brasileiros nos outros países também têm imunidade. Então, se um embaixador do Brasil nos Estados Unidos cometer um crime, ele não pode ser preso. Ele não vai ser responsabilizado pela lei norte-americana. Ele responde segundo a lei brasileira por um crime cometido fora do Brasil. O que os Estados Unidos vai fazer é, não quero mais esse cara aqui. Manda ele embora. E o Brasil, beleza, traz ele para cá. Agora, me manda também as provas aí, porque ele vai ser processado aqui, vai ser condenado aqui e vai cumprir a pena aqui. E se eu estou aplicando a lei brasileira a esse embaixador brasileiro que cometeu um crime no estrangeiro, eu também aplico a lei processual penal brasileira, né? Se eu aplico o Código Penal, eu aplico o CPP. Vocês compreenderam essa regra? Então o artigo 5º caput do Código Penal diz isso, se o crime ocorreu no meu território, aplico minha lei. Salvo se, algumas exceções, regras de direito internacional, convenções ou tratados me impeçam de aplicar a minha lei. Entenderam? Fechou? Agora, o que é o território nacional? O que é território nacional para fins penais? Quando eu falo em território nacional, eu estou querendo falar de qual área? Bem fácil. Bora pegar aí o que é território nacional? Põe aí para a gente não esquecer. Território nacional é toda a faixa de terra pertencente ao Brasil, toda a faixa de terra pertencente ao Brasil, delimitado por suas fronteiras. Toda a faixa de terra pertencente ao Brasil, delimitado por suas fronteiras. Esse é território nacional. Só isso? Tem mais. Tem mais. Mas isso é o território nacional. Beleza? Além disso, também é território nacional 12 milhas do mar territorial. 12 milhas do mar territorial. E aí tem as fronteiras que são chamadas de fronteiras molhadas, né? O espaço das 12 milhas do mar territorial, tá? Então, território nacional é a faixa de terra mais 12 milhas do mar territorial brasileiro. Tranquilo? Tem mais, não tem? Tem. O espaço aéreo e o subsolo correspondente a essas duas áreas. O espaço aéreo e o subsolo correspondente à faixa de terra mais as 12 milhas. Entenderam? O espaço aéreo correspondente a esse espaço geográfico aí, da faixa de terra e das 12 milhas, é território brasileiro. E também o subsolo. Entenderam? Há algum tempo, há alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, adotava-se o princípio da defesa para território nacional. Então, o que era considerado território de um país? Aquilo que ele conseguisse defender. Por exemplo, já foi mar territorial do Brasil o alcance de um tiro de canhão. O mar territorial do Brasil era aquilo que ele conseguia defender. E o que era que ele conseguia defender?
a distância de um tiro de canhão. Esse já foi o mar territorial do Brasil. Hoje não mais. São 12 milhas fixas, né? E também já foi espaço aéreo do Brasil o alcance das baterias antiaéreas. Quando eu pensava em princípio da defesa, o espaço aéreo brasileiro é o espaço que ele conseguisse defender. Então, portanto, era espaço aéreo do Brasil o alcance das baterias antiaéreas. Hoje, não mais. Hoje, o mar territorial são 12 milhas fixas e o espaço aéreo vai até a coluna atmosférica, ok? Então, todo o espaço aéreo até a coluna atmosférica é território brasileiro, além também, obviamente, do subsolo. Tranquilo até aqui? Então, preste atenção. Se um crime aconteceu na faixa de terra, nas 12 milhas do mar territorial, no espaço aéreo ou no subsolo, onde esse crime aconteceu, meu povo? Território brasileiro. Que lei aplica? Lei brasileira, salvo se convenções, tratados ou regras de direito internacional impeçam essa aplicação. Entenderam? Vem cá. A embaixada americana no Rio de Janeiro não está nesse espaço aí não que a gente citou? Tá ou não está? Tá. A embaixada francesa no Rio não está nesse espaço? Então, se ocorre um crime dentro da embaixada, onde é que esse crime foi praticado? Território brasileiro. E que lei eu aplico? Lei brasileira. Portanto, ó, cuidado, pegadinha de prova. Se a prova disser que um cidadão americano matou outro cidadão americano dentro da embaixada americana no Rio de Janeiro, o crime foi praticado no território brasileiro. Aplica a lei brasileira. Ele responde pela lei brasileira. Ah, peraí, Leandro, mas a embaixada não é inviolável? É. O Brasil não pode meter o pé na porta, mas o Brasil vai botar a polícia do lado de fora esperando o cara sair para prender ele. E se o cara ficar lá 50 anos e o Brasil quiser manter o policial lá por 50 anos, pode? Pode. Mas o policial não pode entrar mesmo não para prender o cara? Não. Se entrar, o Brasil estará desobedecendo tratados internacionais e pode ser responsabilizado por organismos internacionais por essa violação à representação diplomática. Entenderam? Fechou? O que acontece aí é, eu crio um impasse. Se tem alguém dentro da embaixada americana que o Brasil quer prender, cria-se um impasse. Porque o que os Estados Unidos vai dizer? Daqui ele não sai. E o Brasil vai dizer, então, ó, eu vou manter um policial do lado de fora a vida inteira. Ele tudo bem, ele não sai. Mas se ele sair, eu prendo. Entenderam? Normalmente, nesses casos, por conta das relações diplomáticas, os estados pedem salvo-conduto, né? O que acontece? Normalmente, os Estados Unidos vai chegar para o Brasil e vai dizer, ô Brasil, ó, pera aí, não vamos radicalizar não. Faça o seguinte, eu sei que você está querendo prender ele. E eu concedi asilo diplomático para ele. Ele está dentro da minha embaixada, você não pode entrar. Mas eu quero trazer ele para o território americano. Então, mesmo você querendo prender ele, por conta das nossas relações diplomáticas, conceda salvo-conduto, me deixe levá-lo até um aeroporto e colocar dentro de um avião com destino ao solo americano. E, normalmente, os estados concedem salvo-conduto. O Brasil vai dizer, olha, vou fazer isso por conta das nossas relações. Mas ele tem o horário para sair, ele tem o destino a seguir, que é o aeroporto, de lá ele entra no avião. Se ele se desviar desse roteiro, eu prendo ele. Entenderam? Fechado? Então funciona mais ou menos assim. Mas as embaixadas, as representações diplomáticas, são território de onde ela está instalada. A representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos é território norte-americano. Claro, é inviolável. Se tiver um cidadão lá dentro que a polícia americana queira prender e o Brasil disser não prende, não prende. Porque não pode violar a embaixada, entendeu? Só é possível entrar na representação diplomática com ordem do chefe da representação. Se o chefe da representação permitir, pode entrar e prender. Se ele disser não entra, não entra e ponto final. Então, normalmente, em alguns casos, quando as relações diplomáticas não são boas, acaba se criando alguns impasses, né, internacionais. Por exemplo, aquele Julian Assange, né? Ele ficou, acho que quase 10 anos dentro da embaixada do Equador em Londres, e a polícia do lado de fora. Ele dentro da embaixada do Equador em Londres, a Scotland Yard do lado de fora. Se ele sair, a gente prende. Mas ele não saiu. E ele não sai, pronto, não pode violar a embaixada. Entenderam? Fechado? Então a regra basicamente é essa. Então, ó, as embaixadas, lembrem,
não são território internacional, são território brasileiro, ok? Nada vai afastar essa regra. Posso ir em frente? Fechado? Beleza. O que é mais que é território brasileiro? Tem mais, tem mais. Também vai ser território brasileiro, põe aí, as embarcações e aeronaves que pertençam ao governo brasileiro ou estejam a seu serviço, onde quer que se encontrem. As embarcações e aeronaves que pertençam ao governo brasileiro ou estejam ao serviço do governo brasileiro, elas são território nacional, onde quer que elas se encontrem. Então, o avião que conduz o presidente Jair Bolsonaro pode estar em qualquer lugar do universo. Se ele for para a Lua, lá na Lua, aquele avião, o espaço físico do avião é território brasileiro. Entenderam? E se há um crime dentro desse avião, aplica a lei brasileira, né? A gente teve aí, recentemente, o caso de um cidadão que transportou cocaína, não foi? No avião da FAB, não é isso mesmo? O avião da FAB é um avião do governo brasileiro? Sim ou não? Então é território brasileiro? É ou não é? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que esse cara viajou daqui para a Espanha e ele não saiu da aeronave, a cocaína não saiu da aeronave, tudo se passou dentro da aeronave. Aplica a lei brasileira ou espanhola? Brasileira. Espanha não tem nada a ver com isso. Aquele avião é território brasileiro, porque ele pertence ao governo brasileiro. Ele é a extensão do território brasileiro onde ele estiver. Agora, o cara saiu da aeronave com a cocaína. Então, o crime também foi praticado no território espanhol. E aí eu posso aplicar também a lei espanhola. Vocês compreenderam? Fechado? Suponha que esse cara não tivesse saído com a droga do avião. Ok? Se fosse essa a situação, a Espanha não tinha nada a ver com isso, porque aquele avião é território brasileiro. E eu só aplicaria a lei brasileira para esse caso. Entenderam? Diga aí, irmãozinho. Chegaremos nela. É a próxima. É a próxima. É a próxima extensão do território. Então, dúvidas sobre essa hipótese? O que é território brasileiro? As embarcações e aeronaves que pertençam ao governo brasileiro ou que estejam a serviço dele, né? Imagina, nesse caso, como o colega perguntou, nesse caso, a embarcação ou a aeronave não pertence ao Brasil, mas está a serviço do governo brasileiro. Ela é de propriedade privada, ela é mercante ou de propriedade privada, mas está a serviço do governo brasileiro. Imaginem que o Congresso Nacional tenha alugado um avião da TAM para levar congressistas para a canonização de Irmã Dulce na Itália. Beleza? Esse avião da TAM é de uma empresa privada. Mas foi alugado pelo Congresso Nacional, não é isso? Então está prestando serviço ao governo brasileiro. Então o espaço desse avião, onde quer que ele esteja, ele é território brasileiro para fins penais. Se dentro da aeronave acontece um crime, eu terei a aplicação da lei brasileira, cuidado, pelo princípio da territorialidade. Entenderam? Ah, Leandro, mas o avião estava pousado lá no aeroporto de Milão, né? No aeroporto de Roma. Ainda é territorialidade? É, porque é o meu território. Aquele avião é o meu território, onde ele estiver, ele é o meu território. Entenderam? E se ele é o meu território, eu aplico a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Tranquilo? Beleza? Então, eu também tenho essas hipóteses aí como extensão do território nacional. Acabou o território nacional? Não. Tem mais um, bora pegar? Olha só. Também vai ser considerado território nacional as embarcações e aeronaves mercantes de propriedade privada que estejam no meu espaço aéreo, no meu mar territorial, ou em alto mar, ou no espaço aéreo correspondente. Entenderam? O avião da TAM,
Imagina aí o seguinte, um avião da TAM, ele sai do Brasil para ir para a França. Ok? Esse voo vai passar pelo Oceano Atlântico, não é? Eu tenho 12 milhas do mar brasileiro e cá eu tenho... Opa, que diabo que eu fiz aqui? E cá eu tenho 12 milhas do mar da França, sim ou não? E esse espaço todo aqui, alto mar. Enquanto esse avião está sobrevoando, ó, ficou bonitinho? Ó, pensando o quê, rapaz? Vou desenhar. Cabinezinha do avião aqui, as janelinhas, né? Pronto. Enquanto esse avião está sobrevoando o alto mar, é terra de ninguém? Território brasileiro. Entenderam? Se acontecer um crime dentro desse avião, onde esse crime foi praticado? Território brasileiro. Quem julga? Brasil. Fechado? Beleza? Bora complementar? Espera aí. Tudo bem. O avião parte do Brasil para outro país. Sobrevoando o espaço aéreo do alto mar, ocorre um crime. Esse crime foi praticado no território brasileiro, sim ou não? Quem julga? Quem do Brasil julga? Justiça Federal ou Estadual? Qualquer crime em qualquer aeronave é de competência da Justiça Federal. Beleza? Qualquer crime em qualquer aeronave é de competência da Justiça Federal. Não é Justiça Estadual. Entenderam? Fechou? Qualquer crime em qualquer aeronave, competência da Justiça Federal e não estadual. Tudo bem, Leandro, mas que lugar do Brasil vai julgar o local de onde o avião partiu? Entenderam? O local de onde o avião partiu. O último local de onde esse avião saiu do Brasil. Imagina que ele estava em Salvador, foi para o Rio, BH, São Paulo, e aí decolou para pegar o voo internacional. São Paulo vai julgar. É o último local de onde esse avião partiu para águas internacionais. Entenderam? Fechado? Beleza. E vice-versa. E se o avião tivesse vindo da França para o Brasil? Um avião brasileiro da TAM, sai da França, vem para o Brasil, e em alto mar acontece um crime. Foi no território brasileiro? Sim ou não? Foi porque o avião é da TAM. É um avião privado, de bandeira brasileira, em alto mar, ele é a extensão do território nacional. Não é a extensão do território nacional? Então, quem vai julgar é o Brasil, não é o Brasil? Justiça estadual, federal? Federal. Quem no Brasil julga? O primeiro lugar onde ele tocar o solo. Cuidado para não falar em destino. O primeiro lugar onde ele tocar o solo. Porque a prova pode dizer, o destino era São Paulo, mas ele teve que fazer um pouso de emergência em Salvador. Então, quem julga? Salvador. O primeiro lugar onde ele tocar o solo. A Justiça Federal, do primeiro lugar onde ele tocar o solo, é competente para julgar esse crime, que ocorreu em alto mar, mas como ocorreu num avião de bandeira brasileira, ocorreu no território nacional. Entenderam? Fechado? E se for navio? E se for navio? Um navio sai do Brasil. Olha só. Um navio, né? Navio é mais fácil. Tá pensando o quê? É o broco aqui, rapaz, no desenho do navio, ó. Pronto. Titanic, né? E aqui ainda tem o... Tá vendo? As escotilhas. Pensando o quê, rapaz? A âncora, né? Vou fazer um negócio bonitinho, não é isso mesmo? Pronto, tá aqui a âncora. Beleza. E se for um navio? Ó para cá. Se esse navio pertence ao governo brasileiro, ou está a serviço do governo brasileiro, território brasileiro, onde ele estiver em qualquer lugar do mundo, não é? Não é o caso. Esse navio é de propriedade privada.
de propriedade privada de uma empresa brasileira. Estando ele em alto mar, ele é território brasileiro. Entenderam? Ocorrendo um crime dentro dele, quem julga? Brasil. Que lugar do Brasil julga? De onde ele partiu. De onde ele partiu. E na volta, primeiro lugar onde ele tocar o solo. Primeiro porto. Não muda a regra. Vocês entenderam? Então, para o navio, é basicamente a mesma regra da aeronave. Só tem uma peculiaridade. Para a gente não dar mole para a prova. Beleza? Navio vai ser de competência da Justiça Federal. Beleza? Só se o navio tiver porte para realizar viagens internacionais. Se for um barquinho pequeno, e dentro desse barquinho pequeno, em alto mar ocorrer um crime, é território brasileiro, mas é justiça estadual. Só é considerado navio para ser julgado pela Justiça Federal se for uma grande embarcação com porte para realizar viagens internacionais. Entenderam? Então, a ideia de que vai ser Justiça Federal para qualquer aeronave, inclusive para um bimotor. Para aeronave, é qualquer aeronave. Se for um bimotor, é Justiça Federal. Mas para o navio, Leandro, sempre vai ser Justiça Federal também? Não. Só se for uma grande embarcação com porte para realizar viagens internacionais. Se não for, se for um barquinho, ou uma jangada, ou uma lancha, beleza? Ou um jet ski, quem julga é a Justiça Estadual, e não a Justiça Federal. Entenderam? Dúvidas, meu povo? Bora tomar um café? A gente volta já.